Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui aguardando a minha convidada de hoje. Ju, tudo Oi, bem? boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo ótimo. Boa Sejam noite, todos pessoal. bem-vindos. Isso aí, sejam bem-vindos à nossa live. Já preparem as perguntas. Então, eu vou Todas passar a bem... bola para a Ju se apresentar, né? Falar quem ela é, o que que ela faz, enfim, sobre o que que a gente vai falar nessa live. Isso aí. Então, gente, prazer em conhecê-las. Eu acredito que a maioria do pessoal tá vindo do Instagram da Tânia, né? Mas deve ter muita gente aqui do meu também. Então, olá para todo mundo. Quem não me conhece, meu nome é Juliana Soares. Eu trabalho na parte administrativa há mais de 10 anos, né? Eu trabalhava como carteira assinada e toda fazendo essa área administrativa, desde comecei como assistente, auxiliar, até chegar na gerência administrativa. E aí, eu vou até começar a falar, né? No meio da pandemia, eu vi essa oportunidade de empreender, de trabalhar por conta própria. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente para vocês. Mas eu já trabalho há mais de 10 anos aí na área administrativa. Eu sou formada em administração, sou formada em RH, tenho pós em gestão de pessoas e estou até cursando agora contabilidade, que eu me apaixonei pela área. E aí eu comecei a trabalhar com os MEIs, né? Começou tudo na pandemia, até porque o número de MEI cresceu muito, e a gente vai abordar isso na live também. Então eu acabei me tornando especialista aí na área. Hoje eu só trabalho com MEIs, eu sou totalmente especializada nessa área. E quando eu vi o perfil da Tânia, eu falei assim, gente, que legal! Eu me apaixonei pelo perfil assim que eu vi. E aí eu me ofereci de fazer uma live para explicar um pouquinho sobre o MEI para vocês, porque muita gente não conhece e como é bom, né? Às vezes as pessoas só ouviram falar, mas não sabem os benefícios que tem, as A vantagens que importância, tem né? e a importância que tem. Então eu achei super legal a gente fazer essa parceria para que a gente possa mostrar para todo mundo aí que realmente é muito, muito bom ter MEI, é muito bom estar regularizado. São muitas vantagens que a gente vai abordar aqui. Tem algumas dúvidas que sempre surgem e a gente vai abordar tudo aqui para vocês. Tá certo. Eu acho muito importante a gente falar desse assunto. Inclusive, lá Uhum, no meu canal eu tenho até uma série, né? Que eu só falo de MEI, eu não sou especialista em MEI, tá? Não uhum, sou contadora, não estudei administração, nada disso. uhum. Mas o pouco que eu sei é porque eu sou o MEI, né? Então, Uhum. para você ser MEI, você acaba estudando um Sim, pouco, pesquisando, né? Você tem um exato. contador que te ajuda, que te auxilia. Isso. Então, eu tenho alguns vídeos lá também falando de MEI. Uhum. E eu vejo que a maioria da dúvida das pessoas é se os benefícios do MEI são os mesmos benefícios que a pessoa teria se ela trabalhasse com carteira assinada. Porque a pessoa Uhum. ela foca em pagar os R$ 50 por mês, né? Ah, Sim, não, porque sim. daí eu vou gastar R$ 60 por mês, eu não tenho esse dinheiro para dispor agora, Isso. Tem né? muita gente que fala assim pra mim, mas por que eu tô pagando isso? Eu falo, nossa, gente, calma. Exatamente. É assim mesmo. O pessoal acha que está pagando um dinheiro em vão, né? Que Isso está aí. dando ali R$ 60 todo mês em vão. E que Isso no aí. fim aquilo não vai ajudar ela em nada, né? Exato. Mas É é a exatamente o que eu mesma falei. coisa que a gente não paga imposto também, né? Para Exato. Uhum. aposentar, para poder ter os Isso. benefícios lá na frente. Então, assim, isso que não cabe na cabeça das pessoas, é porque a gente quer pagar e quer ver o resultado na hora, né? Agora, Mas isso a aí. gente não entende a importância disso tudo. Então, eu acho que esse tema é muito importante, principalmente para o meu público, Ju, que a maioria é um público que começou a vender na rua, né, que Uhum. nunca empreendeu, que nunca vendeu nada, que às vezes trabalhava numa Uhum. empresa, né? Então, assim, Sim. não tem muita noção, está começando tudo agora. Então, é muito Uhum. importante a gente abordar dessa forma simples para as pessoas começarem a entender o que realmente é a importância, né? Exato, exato. Então, Eu por isso que eu quis comecei também. a. Eu acabei entrando para essa área dos MEIs exatamente no meio da pandemia que eu comecei. Como eu perdi o emprego, assim como acho que 80% da população, né? O emprego de carteira assinada. E aí, como eu já trabalhava um pouco nessa área administrativa, começou a surgir o pessoal pedindo algumas dúvidas. E eu entrei para essa questão do marketing digital também, que é o trabalho aqui na internet, que é um outro assunto legal de abordar também depois. A gente pode até Sim, fazer uma próxima live, porque são legal. muitas dúvidas e as pessoas mistificam muito o marketing digital. E o marketing digital nada mais é que isso aqui que a gente está fazendo. A gente está dentro da internet, usando o espaço da internet para falar do nosso Sim, trabalho. Então, é exatamente isso. Marketing digital é isso. Então, quando eu comecei um curso de marketing, eu comecei a entender que eu poderia usar as redes sociais não só para o lazer, mas para o trabalho também, né? E comecei a usar aquelas técnicas que eu fui aprendendo nesse favor a isso, né? E aí eu acabei entrando para uma parceria de curso de marketing digital. Tem mais aulas minhas sobre MEI dentro de um curso de marketing digital.
que, como eu falei, as pessoas não entendem muita coisa, mas o marketing digital nada mais é que a gente trabalhar na internet. Então, a gente aborda no curso falando sobre MEI, sobre microempreendedorismo, porque é a forma de você regularizar o seu negócio. Então, a gente sabe que a maioria das pessoas começa no informal. A gente começa vendendo um negocinho aqui, a gente começa fazendo um cursinho ali para aprender alguma coisa, e quando vê, a gente está trabalhando naquilo, e aí, se a gente não parar para se formalizar, para a gente se regularizar, a gente acaba atrapalhando na irregularidade sem saber. Vai trabalhando ali, vai tendo dinheirinho, vai comprando, vai gastando, e não formaliza, não se formaliza como empreendedor, né? Como se aquilo realmente fosse o seu negócio. Né? Porque hoje a gente tem uma cultura no Brasil de que só trabalha certinho quem trabalha de carteira assinada. E não é nada disso, gente. Vamos mudar isso aí, que esse pensamento não tá legal, não. Super negativo esse pensamento, tem tudo errado, né? Exatamente. E aí, como eu acabei entrando para essa área para mostrar para as pessoas que, caramba, olha, isso é o seu negócio. Isso não é só, eu tô só vendendo bolo. Não, esse é o seu negócio. Você está sendo empresário daquilo ali. E aí eu comecei a abordar muito esse assunto no meu Instagram, e como eu já gosto disso, porque eu fiz administração e tudo mais, eu acabei me voltando totalmente para a área. E assim, eu comecei como sempre, né? A gente sempre começa do baixinho. Eu comecei com 2, 3 clientes, hoje eu tenho quase 100 clientes. Tenho uma cartela de clientes mensais, tenho os clientes que fazem só um serviço de abertura de e-mail, de regularização de e-mail. Então eu acabei me especializando mesmo na área, através aí do marketing, da pandemia, veio tudo assim, um boom muito grande. Legal, então eu quero te agradecer, Gil, por essa disponibilidade, né? Porque eu acho muito importante sempre trazer esse assunto, porque sempre surgem dúvidas. Sim. Né? Sempre. É eterno. Então, assim, porque a gente coloca, a gente que não é de exatas, vamos dizer assim, né? A gente não consegue colocar essas coisas na cabeça. A gente acha um bicho de sete cabeças, né? Acha complicadíssimo e acaba deixando para lá. Aí depois, lá na frente, surge um problemão. E aí não né? consegue resolver. E a gente não consegue resolver. Aí tem que contratar um contador em cima da hora, tem que pagar multa, tem que pagar multa de alguma coisa que você não sabia que tinha que fazer, né? Então a gente acaba se dando muito mal. Então eu quero começar essa live, Gil, da gente entender um pouco os MEIs, né? Porque assim, a gente tem uns dados aí, eu andei pesquisando, levantando uns dados, que mais de 200 mil pessoas, né? 2 milhões, eu acho, de pessoas que esse ano aumentou muito, assim, por conta da pandemia, né? Porque muita gente foi mandada embora. Então, a gente tem toda essa questão. Queria que você explicasse um pouco pra gente, vamos supor, uma pessoa que ela foi mandada embora e ela começa, eu não tenho o que fazer, não tenho perspectiva, às vezes a pessoa nem quer empreender, mas ela é obrigada a pegar ali um pote de paçoquinha e vender no farol. Ela é obrigada, ela se vê obrigada a fazer isso, né? Então, essa pessoa, ela é um MEI? Ela pode se tornar um MEI? Ela é um empresário, um empreendedor? Sim. Então, vamos começar falando aí como surgiu essa questão, esse boom na pandemia, e depois a gente começa a entrar no que é o MEI mesmo. Então, assim, eu vou começar falando sobre o que é MEI, porque de repente tem gente aqui na live que não sabe o que é. Eu já fiz algumas lives, o pessoal bota assim, mas o que é MEI? O que vocês estão falando? Então, gente, MEI, a sigla MEI significa microempreendedor individual. Então, é você como pessoa empreendendo e fazendo disso que você faz, da sua atividade, um negócio. Então, o MEI é exatamente isso. É a forma que o governo criou para regularizar esses trabalhadores informais. Então, o que você é? O que é a pessoa que vende a vassoura, que vende a paçoca, que faz unha, que é cabeleireiro em casa? O que é essa pessoa? Essa pessoa é um autônomo, né? Para o governo, essa pessoa é um trabalhador informal, que eles chamam. Quando a pessoa cria um MEI, passa a ter um CNPJ e faz daquilo ali o negócio dela, ela passa a ser um profissional regularizado perante o governo. Então, ele deixa de ser um profissional autônomo, né? Um profissional irregular, vamos dizer assim, para ser um profissional regularizado. Então, isso é ser MEI, né? E aí, os demais assuntos a gente vai começar a abordar. E essa pandemia, ela trouxe esse grande boom de MEI. Então, assim, muitas pessoas não eram, porque tinha muito mais trabalho de carteira assinada, como você falou, e aí, no meio da pandemia, a pessoa se viu na necessidade de acabar empreendendo. Então, às vezes, aquela pessoa, poxa, eu sei fazer unha, vou começar a fazer unha. Eu sei fazer uma escova com cabelo, vou começar a fazer uma escova no cabelo. Então, as pessoas começaram a sentir essa necessidade. E hoje em dia é tudo muito informatizado. Então, todas as pessoas vão o quê? Vão no Google. Ai, caramba, o que eu tenho que fazer para pagar aqui meu INSS? Né? Às vezes as pessoas fazem isso. E aí, se eu fizer um MEI, eu acho que eu tô dentro desse negócio aí. Então, o número de MEI aumentou muito. São quase 2 milhões de MEI já no Brasil. E é nível Brasil, tá? O MEI ele pode fazer
em qualquer estado aqui dentro do Brasil. Então, cresceu, assim, eu estava dando uma olhada também, acho que cresceu 10% a mais do que tinha nos anos anteriores, só no meio da pandemia. Então, cresceu muito. E é o que eu falei, eu até coloquei aqui, né? Eu fui uma dessas pessoas. Então, trabalhava de carteira assinada também. Trabalhava de carteira assinada. No meio da pandemia, fui mandada embora. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu parti para esse lado de marketing digital, de saber como vou trabalhar pela internet. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero fazer isso pela internet, né? Eu acho legal que... Eu acho que tá todo mundo na internet, tava todo mundo em casa, né? Tava todo mundo preso. Não podia nem ir pra rua fazer nada. Falei, cara, eu vou trabalhar aqui pela internet. Vou usar o pessoal que tá todo mundo lá no Instagram e vou partir daí. Então, eu me vi também nessa necessidade. Falei que vou fazer meu MEI, porque eu tenho que pagar meu INSS. Então, comecei nisso daí. Acho que foi isso que aconteceu com a maioria das pessoas, né? As pessoas se viram, como você falou, na necessidade de fazer isso. Então, o MEI é isso que eu expliquei, é o microempreendedor individual. E para quem é o MEI? Exatamente para esses trabalhadores informais. Então, assim, eu até coloquei aqui, porque algumas pessoas me perguntam, Ju, eu sou fisioterapeuta. Eu posso ter MEI? Eu sou enfermeiro, eu posso ter MEI? Não. O MEI é destinado só para as pessoas que não têm uma formação, um conselho de classe. Então, por exemplo, o médico, ele tem a conselho dele de classe, CRM. O advogado tem a OAB. O dentista tem a CRO. Então, esses profissionais, eles são profissionais formados que têm um conselho de classe que rege a classe deles, de cada um deles. Agora, o empreendedor, o trabalhador que trabalha ali vendendo alguma coisa, fabricando, às vezes, poxa, eu fabrico aqui uns tapetinhos de crochê e vendo ali na esquina. Tá, você tem um conselho de classe? Não, não tem. Então, você pode ser MEI. Então, o MEI ele foi criado exatamente para pegar toda essa galera que trabalha com uma atividade que não tem conselho de classe, não é formalizada, e formalizar essa galera. Então, o MEI é para essas pessoas. E para quem o MEI não é, também algumas pessoas dizem, tá, Ju, beleza, entendi, eu quero ser MEI. Eu não posso ser, por qual motivo? Existem alguns motivos que a pessoa não pode se tornar MEI. Se a pessoa é pensionista, em razão de alguma doença, alguma coisa assim, então ela recebe uma pensão aí do INSS. Se ela fizer o MEI, o governo vai entender que você já tem alguma outra forma de conseguir renda. Então você não precisaria daquela pensão. Então o pensionista não pode ser MEI, o aposentado, dependendo da aposentadoria. Se for aposentado por idade, pode. Se for aposentado exatamente pela questão, como eu falei, tem alguma doença e tudo mais, e se você começar a trabalhar, o governo vai entender que você está trabalhando. A pessoa que se é funcionário público, então se você já tem Ju, eu sou funcionário público, sou professora, mas eu também queria ter um MEI e tudo mais. Posso, depende. A nível federal, não pode. Se você é concursado federal, não pode. Se você for concursado apenas de município ou estado, você tem que ver de acordo lá com o edital do seu concurso para saber se você pode ou não. Eu tenho uma cliente que ela é concursada, ela é professora do município, só que ela também é professora particular. Então, ela tem um MEI para essas questões da professora particular. Então, ela precisa emitir nota para os clientes. Então, ela pode ter esse MEI. Então, essa questão do funcionário público tem que saber entender direitinho. E para quem ganha muito, né, usando aí o seu próprio negócio. Então, se a pessoa, Ju, eu trabalho aqui na informalidade mesmo, faço maquiagem e tal, ganho 200 mil no ano. Aí também não pode ser MEI. Porque o MEI, ele só pode ganhar até 81 mil por ano, por enquanto. Tem uma lei aí que quer aumentar para 130 mil, mas por enquanto é 81 mil. Ele já se torna um empresário, né? Isso, ele não aí é um ele já se torna empreendedor, ele é um ele empresário. tem que abrir uma empresa LTDA, um ME. Então, ele tem que conversar com o contador direitinho para saber o que seria melhor para ele. Mas para o MEI é dentro de 81. Então, são essas as atividades que não poderiam ser MEIs. As demais pode fluir com alegria, que pode ser MEI, não tem problema nenhum. Aqui já tem uma pergunta da Tiane, ela fala o seguinte: dá para empreender sem ser MEI? Não tem outra forma? Dá para empreender sem ser MEI, dá para você empreender abrindo outro tipo de empresa. Na verdade, o ato de empreender é você começar seu próprio negócio, né? Eu vou começar meu próprio negócio aqui, como eu trabalho com marketing digital, como eu falei, tem muita gente que compra o curso de marketing, começa a trabalhar como afiliado, não sei se alguém conhece, mas o trabalho como afiliado é você vender materiais online, trabalhar ali só através das redes sociais, e você começou a empreender, você está trabalhando. Ju, eu quero abrir um MEI para poder me regularizar. Beleza, aí você vai ser um microempreendedor regularizado.
Agora, e existem outras formas que é você abrir direto uma empresa LTDA ou uma ME, alguma coisa assim. Só que os gastos são muito maiores. Então, quem está começando agora, a gente sempre indica começar com o MEI, porque para você começar como MEI, você não paga nada. Depois você vai pagar um valor aí de 60 e poucos reais mensais, eu vou explicar mais para frente. Mas você vai ter esse gasto bem pouquinho para muitas vantagens e para se tornar um profissional regularizado. Então, você, por exemplo, a gente vai chegar nessa parte. Com o MEI, você, por exemplo, você está recolhendo sua aposentadoria já, né? Então, você, poxa, eu não trabalho de carteira assinada e não sou MEI, então cadê? Esse tempo aí você está totalmente fora do INSS. Se você cair, se machucar, você não pode pegar um benefício, por exemplo. Com o MEI, não. Com o MEI, você já consegue fazer isso. A Tiane mesmo, ela estava falando que ela só teve aborrecimentos com o MEI. Eu acho que eu entendi, de uma certa forma, o que ela quis dizer. É porque, assim, Tiane, por exemplo, você pode trabalhar tranquilamente sem ser, você não é obrigada a ser MEI. Ninguém é Sim, obrigado a isso. ser MEI. Tipo, não é porque eu tô começando um negócio na garagem da minha casa que eu tenho que fazer o MEI. Isso. Às vezes, esse tempo que você está trabalhando informal, você não quer para sempre trabalhar informal. É só um Uhum. tempo que você está desempregado. Então, você não tem o desejo de ser empreendedor. Aí, não cabe, né? Isso aí. Então, assim, que nem, por exemplo, eu mesma, eu sempre quis empreender, né? Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Então, assim, se você, por exemplo, tava empregado, carteira assinada, e nunca pensou em ter o próprio negócio, e está tendo agora por conta dessa pandemia, né? Ou porque Uhum. não tem outra opção, você não é obrigado a fazer o MEI. Se você Isso. é só um tempo que você está trabalhando no informal, não tem problema nenhum, você pode trabalhar, né? Não é obrigatório ter o MEI. Agora, sim, por Uhum. exemplo, a pessoa ela começou um negócio e deu certo, ela tá vendo que está dando certo, que está indo para frente, que precisa expandir, que precisa investir, né, que precisa Uhum. crescer, aí é importante ela entrar com o MEI. Porque ela Isso. sabe que ela vai para frente com esse negócio. Ela Isso. sabe que esse negócio vai longe, Se é algo né? que ela Vai gosta, longe. né, se ela se encontrou naquilo ali, o melhor é Exatamente. você se regularizar para você poder ter as vantagens que você vai ter com o MEI. Agora, Exatamente. não, Ju, isso aí eu vou fazer só que 3 mesezinhos enquanto eu não arrumo um emprego de carteira assinada. Aí você não é obrigado a fazer o MEI. Não, ninguém é obrigado a fazer o MEI, gente. O MEI, ele é só uma forma de te auxiliar a regularizar o seu negócio. Então, mas se a sua, como a Tânia falou, se a sua ideia, né, se o seu desejo é continuar com esse negócio. Agora, se você tá ali só pra, não, gente, tô ganhando só um dinheirinho aqui, não tenho vontade de ficar nisso aqui, não. Aí realmente não cabe, né? Em Sim. algumas situações caberia, porque você com o MEI é um valor é um custo-benefício muito alto, é o que eu costumo dizer, né? Porque, poxa, você paga um valor de 60 reais por mês, que não é tão alto assim, mas que te dá uma vantagem muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que, poxa, eu estava trabalhando ali de entrega do Uber, né? De táxi e tudo mais, de táxi de moto, né? Aí tá Uhum. ali trabalhando, vou fazer isso aqui só por um tempinho enquanto eu não tô de carteira assinada. Mas, poxa, caí, me acidentei. Já, se você tiver um MEI, você já pode ficar aí o tempo que você não estiver trabalhando, você pode ficar recebendo o auxílio do governo pelo INSS. Então, assim, tem esse resguardo que o MEI dá para quem está empreendendo, ainda que seja um curtinho tempo, mas você tá pelo menos assegurado do INSS, né? Melhor do que aí já pensou, você não tá assegurado, você cai, se machuca, não consegue mais trabalhar, você não vai receber de lugar nenhum. Então, a vantagem do MEI são essas, de você estar assegurado, assim como uma pessoa de carteira assinada. Entendi, Tiane. Então ela está dizendo que não é temporário para ela, ela deseja empreender, só que por Uhum. enquanto ela não viu benefício nenhum. Então agora nós vamos entrar, né, nos benefícios do É agora. MEI. Ela vai explicar para a gente, né? Porque o MEI ele não é uma ajuda na hora, né? Aquela coisa, Sim. resolveu o meu problema na hora. Não, não é isso. Né? Então a Ju vai explicar para a gente direitinho quais são os benefícios, por que que eu tenho que ser MEI, por que que eu tenho que ser e o que que isso me assegura, né? Isso, No vou que isso começar a me explicar ajuda? para vocês. Geralmente eu costumo falar as vantagens do MEI. Vou começar a explicar para vocês. Vou só responder a pergunta aqui da Lu antes. Isso pode sacar eventualmente com a FGTS? Não. Gente, o MEI não tem nada a ver com a FGTS. Isso é até uma pergunta que eu tive há pouco tempo e eu tive que parar bem detalhadinho para explicar para a pessoa. O que é o FGTS, gente? O FGTS, ele é uma poupança obrigatória que o governo faz você guardar, vamos dizer assim, enquanto você trabalha de carteira assinada. Então, se você está trabalhando de carteira assinada, lá a sua empresa ela é obrigada a tirar ali um 100 reaisinho
daquele seu salário para ficar guardando numa poupancinha obrigatória, que o nome é FGTS, para caso você ser demitido, quando você sair do emprego, você poder receber esse valorzinho. Então, o FGTS é uma poupancinha forçada que você tem que fazer quando você trabalha de carteira assinada, que o governo obriga a empresa a fazer por você. Agora, com o MEI, não. Com o MEI não tem nada disso. O MEI não tem nada de FGTS. Com o MEI, você tem que ser organizado ao ponto de conseguir lá guardar seu dinheirinho, fazer uma poupancinha. Então, os benefícios do MEI são referentes ao INSS. Eu vou começar a explicar isso aqui agora para vocês, tá? Então, eu anotei aqui direitinho. Para mim, assim, a maior vantagem do MEI, eu que estou trabalhando com isso há um tempo, já me tornei especializada no assunto, é a questão de você ser assegurado do INSS, tá, gente? Então, com o MEI, você é assegurado do INSS, assim como uma pessoa de carteira assinada, igualzinho, sem tirar nem pôr. Então, você tem direito a auxílio maternidade para as mulheres, acidente de trabalho, auxílio doença, se você ficar, Deus me livre, guarde, uma doença séria, você tem que cuidar da sua saúde. Você pode, dar entrada no INSS, ficar encostado recebendo o salário mínimo enquanto você estiver cuidando da sua saúde, tá? Se você se acidentar, eu estava trabalhando aqui, caí, me machuquei, você pode ficar o tempo que você precisar lá, ficar com seu bracinho engessado, sua perna engessada, o que te impedir de trabalhar, você pode ficar recebendo um benefício, um valor de um salário mínimo do INSS, assim como uma pessoa de carteira assinada. Então, assim, no meu ver, hoje, o maior benefício do MEI, tem vários, tem muitos, eu vou falar aqui para vocês, mas para mim, o maior benefício é esse. Até mesmo para mim mesmo, estou dizendo para mim, porque, né, enquanto eu trabalhava de carteira assinada, eu sabia que eu estava segurado do INSS. Quando eu comecei a empreender, eu falei, e agora? Então, com o MEI, eu vi essa possibilidade pelo valor bem legal, e eu vou explicar isso para vocês depois. Então, esse é um dos benefícios mais legais. Eu tenho vários clientes nesse momento que estão recebendo licença maternidade devido ao MEI, tá? Então, para as mulheres, Ju, eu empreendo, sou professora, por conta própria, sou maquiadora, sou cabeleireira, seja o que for. Se essas minhas clientes não tivessem o MEI, elas teriam que estar trabalhando depois do bebê ter nascido, uma semana depois. Porque tem gente que precisa trabalhar para receber o dinheiro. Não tem marido, é independente. Então, né, não tem alguém ou qualquer parente que possa ajudar. E aí ela precisa trabalhar para receber, para ganhar. E aí, com o MEI, ela consegue receber a licença maternidade assim como uma mulher que estivesse trabalhando de carteira assinada. Ela vai poder ficar os 4 meses sem fazer nada, cuidando do neném, né? Sem fazer nada não, né? Cuidando do neném, mas e recebendo um salário assim como uma pessoa de carteira assinada. Então, eu acho isso muito importante. Dentro do benefício do INSS, a gente já entra nesse benefício da aposentadoria, da pensão por morte. Então, Deus me livre, de acontecer alguma coisa com você. Seu parente vai receber lá a pensão, assim como um parente de uma pessoa carteira assinada, tá? Então, você tem direito a essa pensão por morte, você tem direito à aposentadoria. A aposentadoria do MEI, ela é um pouco diferente. Então, assim, a aposentadoria que a gente trabalha de carteira assinada conta tempo de contribuição, né? A aposentadoria do MEI, ela conta 15 anos de MEI. Você precisa ter 15 anos de MEI mais a idade para se aposentar. Então, eu, Ju, tenho 30. Com 15 anos de MEI, eu vou ter 45. Vou poder me aposentar com 45? Não, vou ter que ter 62 igual a todo mundo. Mas eu tenho que ter 15 anos de MEI. E com isso, eu me aposento com um salário mínimo. Ju, eu posso agregar ao tempo que eu tinha de contribuição na carteira assinada? Pode. Você paga um valorzinho a mais aí num boletim do INSS, paga um valorzinho a mais se você quiser acrescentar o tempo de contribuição. Mas para quem é novo, não é vantajoso. Isso é mais vantajoso para quem já tem lá 30 anos de contribuição. Aí é mais vantajoso. Mas para a gente que tem aí 10 anos de contribuição, não é vantajoso, tá, gente? Se você quiser permanecer na sua vida de microempreendedor. Deixa eu ver aqui as outras vantagens que eu coloquei. Acho que é importante, Ju, a gente se colocar num cenário, porque assim, a gente não vê o benefício de imediato, né? Igual a gente estava falando. Mas, por exemplo, poxa, tô lá, né? Fui mandando embora do meu emprego, aí eu me vi vendendo alguma coisa, prestando algum serviço, abri uma barbearia, lá no fundo da minha casa, tem uma pastelaria, eu vendo pastel, ou no delivery. Aí, de repente, você fica grávida, ou acontece um acidente de trabalho. Isso aí. Né? Ou você fica velho mesmo, porque hoje, infelizmente, ninguém contrata velho. A gente tem que falar real. Ninguém contrata pessoas, quase todos os 40 anos, você não consegue de emprego fácil.
Isso aí. né? Então, assim, poxa, eu já tô com meus 40 anos, né? Tô aqui, né, me virando, já tenho o meu negócio, só que eu não sou MEI. De repente, acontece uma água fria aí, né? Seu Exatamente. negócio fale, seu negócio fale, você vai procurar emprego, não consegue, da onde que vai sair esse dinheiro? Exatamente. O que que vai te sustentar a partir daí, né? Exatamente. Então, aí que entra o MEI, né? Exato. Aí que entra E o as pessoas auxílio, né? só pensam quando acontece com ela. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Eu já tive, não digo nem cliente, pessoas que vieram me perguntar sobre o MEI, eu falei, expliquei a consultoria e tudo mais, ah, tá, depois eu faço. Aí, no mês seguinte, acabou, já fiquei grávida, perdi, não vou receber a licença. Tá vendo? Então a gente nunca espera. A gente nunca espera que a gente vai cair, que nem um rapaz que eu expliquei. Você não espera que você vai cair da moto e vai ficar com a perna quebrada e vai poder trabalhar por 3 meses. Você não espera que isso aconteça. Mas e se acontecer? Você está assegurado? Ah, não, porque eu não queria pagar R$ 60 por mês. Então, assim, é uma coisa que é bom a gente ter. E além dessa questão do INSS, que para mim é a maior vantagem, a questão da Previdência Social, que é a questão da aposentadoria e do INSS, tem os outros milhões de benefícios que o MEI traz. Exemplo, vou falar um exemplo típico que acontece comigo: emissão de nota fiscal. Com o MEI, com o CNPJ, você pode passar a emitir nota fiscal. Eu tenho uma cliente que ela vendia bolo de pote. Vendia aqui no portão mesmo da casa dela, e 1, 2, 3, 4, 5 clientes. E um dia, um buffet de casamento, né? De festa de casamento, de salão de festa, quis contratar 1.000 bolinhos que ela fizesse, mas ela precisava emitir nota fiscal. E ela não tinha MEI. Ela perdeu o contrato, porque ela não podia emitir nota fiscal. Então, assim, Ju, caramba! Exatamente isso. Então, às vezes, por causa de, caramba, R$ 60 por mês, você não vai poder fechar um contrato que faria você crescer absurdamente, porque você não pode emitir nota fiscal, porque você não tem CNPJ. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas têm que entender que o trabalho delas é um negócio. Então, às vezes, eu teve uma vez que eu palestrei tem umas aulas minhas no curso de maquiagem, que a menina lá faz automaquiagem, maquiadora de noivos e tudo mais, então ela quis colocar dentro do curso dela um pouquinho sobre microempreendedorismo, porque ela sempre fala isso para as meninas do curso. Gente, isso é um negócio de vocês. Você não está só fazendo aqui uma maquiagemzinha para ganhar um valorzinho e daqui a pouco gastar com roupa e acabou. Não, esse é o seu negócio, é o seu trabalho. Se veja como empresa, né? A gente sempre fala isso. Se veja como empresa. Você é uma empresa. Se alguém quiser fechar um contrato com você, você tem essa condição? Se alguém quiser que você emita a nota fiscal, você tem essa possibilidade? Ah, não tenho, porque eu não sou empresa, eu só vendo aqui. Então, assim, esse benefício da nota fiscal é um que eu sempre falo, porque isso calha de acontecer com muita gente. Outra questão que eu falo: abrir contas bancárias de pessoa jurídica. Isso é muito importante, gente. Tem contas de pessoa jurídica, inclusive eu fiz pro meu pai esses dias, que o valor da tarifa é R$ 30. Ai, Ju, caramba, R$ 30 é pesado. Mas com isso, ele conseguiu recursos para conseguir comprar máquinas, comprar maquinário, investir no negócio, aumentar a quantidade de vendas. Então, assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu para ele. Um cartão de crédito de pessoa jurídica. Então, assim, é vantajoso você ter, sim, uma conta de pessoa jurídica. Óbvio que caso tem um mês de trabalho. Ok, faz com calma, você vai fluindo aos poucos. Mas e aí, se chegar na hora e falar assim: olha, eu preciso que você fabrique aí 100 sapatilhas e você precisa comprar uma máquina e você não tem como comprar, e aí se você de repente tivesse um CNPJ, abrisse uma conta de pessoa jurídica, você conseguiria. Então, são coisas que a gente, é o que você falou, a gente não pensa no agora. Agora não tá acontecendo nada, mas daqui a pouco pode acontecer. Então, outra coisa que eu sempre falo, alguns clientes meus já conseguiram: financiamento de apartamento, sala comercial, financiamento de carro. Eu tenho um cliente que ele é técnico de refrigeração e precisava de uma Fiorino e ele não tinha como comprar. E aí, com o CNPJ, ele conseguiu financiar muito mais barato um carro com o CNPJ. E espaço para trabalhar. Eu perdi a conta de quantos clientes precisaram ir no meio cresceram absurdamente rápido no meio da pandemia e precisaram alugar. Convênio médico, né, Ju? Sim, e aí Convênio precisaram médico. alugar uma sala. Eu tenho uma cliente que ela trabalhava vendendo roupa aqui na internet, da casa mesmo, na casa mesmo, ela tirava foto, vendia roupa, e daqui a pouco ela cresceu muito e ela precisou de um espaço. E ela tinha que alugar um espaço e o cara falou assim: ó, você tem declaração de imposto de renda? Você tem CNPJ? O que você tem para me mostrar? E aí a gente mostrou todas as contabilidades dela do MEI e ela conseguiu alugar a sala. Então, se não fosse isso, ela também não conseguiria crescer. Outra coisa que eu falo: contratação de funcionário. Então,
Ah, caramba, eu tô crescendo aqui, preciso contratar uma recepcionista, preciso contratar um ajudante, alguém para me auxiliar. O MEI pode assinar a carteira de um funcionário. É, você pode contratar alguém para prestar serviço para você, que é o que eu sempre indico, né? Às vezes, João, não quero assinar a carteira porque dá muito trabalho, é oneroso, realmente é. Mas, poxa, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu posso contratar uma pessoa por 3 meses, um outro MEI. Então, uma pessoa contratando o outro para prestar serviço. Então, isso é muito importante. Você pode prestar serviço para outra pessoa, como falei da menina do bolo de pote, ela prestaria serviço para um buffet de casamento. Então, porque ela teria o CNPJ, como ela não tinha, ela não conseguiu. Mas então ela teria essa possibilidade. Plano de saúde pela metade do preço, porque você, como empresa, você é um CNPJ, você pode ter um plano de saúde. Eu falo por conta própria. Eu, aqui O no meu é Rio, de MEI. o plano da Mil, para mim, era R$ 700, eu pago 300 porque eu sou MEI. Então, assim, para mim faz muita diferença, muita diferença. E isso Exatamente. faz muita diferença para muita gente. E pode É, incluir dependentes, né? O que é melhor ainda, pode, né? Em dependentes casa, que é o todo melhor. mundo, eu pago metade do valor também. Exatamente. Aqui em casa sou eu, meu esposo, e meu pai também é MEI, ele e minha mãe. Então, isso, caramba, gente, isso vale muito a pena. São coisas que a gente não pensa na hora, mas quando chega na hora lá do plano, você fala, poxa, eu tenho CNPJ, o cara reduz para metade do valor. Você fica, caramba, que bom, né? E a última vantagem que eu sempre coloco é a declaração do imposto de renda. Então, às vezes você, não, vou só fazer um negocinho aqui, vou só vender um negocinho. Quando você vai ver, você estourou ali, você vendeu pra caramba. E no final do ano você ganhou aí mais de R$ 30.000. E aí, quando você faz mais de R$ 30.000, você precisa fazer a declaração de imposto de renda. E se você fizer como pessoa física, sem ser MEI, você vai pagar um imposto muito mais alto. Com o MEI, não. Tem vários descontos. Você paga um impostinho, ó, pequenininho. Às vezes não paga nada. A maioria dos meus clientes nem paga nada. Porque tem o valor para fazer a declaração, mas são tantos descontos devido à pessoa ser MEI que ela não paga nada. Então, tem essa vantagem também, é como você falou, na hora você não vê a vantagem. Aí, quando chegar lá na frente, você vê, cara, eu não poderia pagar nada de imposto de renda, vou ter que pagar 300, R$ 400 porque eu não tenho MEI. Então, assim, é mais uma vantagem bem onerosa aí, que se você não fizer, acaba tendo prejuízo depois, paga a multa, paga tudo, e poderia estar se poupando desse aborrecimento. A gente nunca sabe se esse negócio vai dar certo ou não. De repente dá certo, você fica rico aí, É como é que isso vai aí, fazer, né? Porque a é gente isso aí. empreendendo pode ficar rico da noite pro dia, né? A Pois gente não é, sabe. exatamente, exatamente. Aí, às vezes você dá Hoje uma sorte de ter um contrato aí enorme, fabricar enorme, exatamente. bastante. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui. Pode Aqui, passar. Silvestre, falou o seguinte, que ela tem 1 ano de DAS atrasada Uhum. e como que ela conseguiria colocar em dia, Tá. né, essas DAS atrasadas. Essa questão da regularização do MEI é um dos serviços que eu mais faço. A maioria das pessoas acontece muito. Às vezes a pessoa abre o MEI, tem gente que nem sabe que tinha que pagar um valor mensal, tem gente que sabe, mas simplesmente esquece e fica lá aquele valor em aberto. Às vezes vai para o CPF da pessoa, a pessoa fica cheia de problema porque tá com aquela dívidazinha ali do MEI, que geralmente não é muito alto, porque como o MEI é R$ 50, era, né, R$ 50 por mês, então as pessoas realmente, às vezes é do ano passado, do ano retrasado, então acaba fazendo aquela dívidazinha ali e não sabe como acertar. Então, essa regularização do MEI é muito simples, você faz dentro do site mesmo do Simples Nacional, que é onde ficam as informações do MEI, e você consegue fazer um parcelamento dos seus débitos. Eles fazem de tudo para gente. Eu costumo brincar, falar, gente, o MEI é a única coisa de bom que o governo já fez, de muito bom, porque assim, eles fazem de tudo para ajudar mesmo o microempreendedor. Então, assim, eles parcelam em 60 vezes o seu valorzinho, você acaba pagando aí pouquinho, às vezes R$ 50 por mês até terminar de pagar suas dívidas. E geralmente, quando você faz isso, você faz esse parcelamento de débitos para deixar o MEI regularizado e ativo, você fica pagando uma parcelinha da sua. Vamos dizer que você tenha feito aí 12 vezes de R$ 50. Aí você fica pagando uma da primeira parcela e o mês atual, né? Aí vamos dizer que você fizesse esse mês, você ia pagar a primeira parcela e o mês de março, mês que vem. A segunda parcela e o mês de abril, na outra. A terceira parcela e o mês de maio, até acabar suas parcelinhas. Então, os juros é bem baixinho, é quase nenhum. Eles botam tudo bem baixinho mesmo para conseguir ajudar no máximo aí o microempreendedor. É assim que funciona. Certo. Essa é a questão da regularização. E aí ela diz o seguinte, que ela tem um CNPJ, porém ela fechou a loja, mas ela não quer dar baixa, porque ela pretende trabalhar em casa, né, com o CNPJ.
Nesse caso, como que ela poderia fazer? Continuar pagando? Sim, ela continua pagando normalmente. Eu nunca sou a favor de ninguém dar baixa no MEI, tá, gente? Por quê? Com o MEI, funciona de que forma? Por exemplo, para aposentadoria, vamos dizer, você precisa ter 15 anos de MEI. Se você tiver um MEI que já tem 3 anos, Ju, eu abri o MEI em 2019, seu MEI já tem 3 anos, você já tem aí 3 aninhos de MEI contando para sua aposentadoria, para seus benefícios do INSS. Se você fechar esse MEI e abrir um outro, esses 3 anos que você pagou, morreu. Aí vai começar a contar tudo de novo. Então, eu sempre a favor, a gente regulariza os débitos, parcela os débitos, porque por mais que você feche, os débitos não vão morrer, eles vão continuar com você, com o seu CPF. Então, faz lá o parcelamentozinho dos débitos, paga a parcelinha e modifica a atividade. Então, a minha atividade era de maquiadores, agora eu sou vendedora. A gente entra lá no cadastro, modifica tudo, pode modificar a atividade, tira a atividade anterior, bota a nova atividade, troca o nome fantasia, atualiza endereço, CPF não, desculpa, endereço, e-mail, telefone, esses dados assim, a gente consegue atualizar tudo. E você continua pagando normalmente o seu MEI, tá? Certo. Então, para quem tem dúvidas de como pode fazer aí, né, o parcelamento, eu tenho um vídeo lá no meu canal, Empresária das Ruas, quem quiser olhar. É fácil, gente, fazer o parcelamento, é tudo pelo site, tudo online, é bem fácil mesmo. Então, acompanha lá caso você queira saber, né, dessa parte de você poder parcelar. Para quem ficou sem pagar um tempo, a gente sabe que todo mundo entrou numa crise brava, né? Fica complicado mesmo, eu sei como é que Isso. é, mas é importante a gente retomar, né? A gente Sim. ter consciência de que a gente precisa resolver isso, Isso. Não né? Até deixar mesmo no porque agora nós somos pessoas jurídicas, Isso né? E aí. a partir do momento que nós somos pessoas jurídicas, nós temos uma responsabilidade jurídica, Isso aí. né? Isso aí. Então, Então, assim, eu acho eu importante. já vi cliente perder benefício de INSS porque estava com o MEI todo atrasado. Então, Ju, caramba, eu queria solicitar aqui o benefício, mas eu tenho 3 anos de MEI atrasado. E aí, até a gente conseguir resolver tudo, arrumar tudo, não deu tempo. Então, é bom a gente estar sempre regularizado. É o que você falou, a gente tem obrigações de pessoa jurídica. Então, é legal você estar com o seu MEI ativo. De repente, surge aí um contrato para você fazer. Se o seu MEI não tiver regularizado, tiver com débitos, ele vira um MEI inativo. Na Receita Federal, você vai lá, o teu CNPJ é inativo se você estiver devendo. Então, ninguém vai poder fechar um contrato com você, por exemplo. Então, o correto, o bom é você ter tudo certinho. E é o que eu falei, eles facilitam muito. Não é difícil fazer o parcelamento, você parcela em até 60 vezes, a parcela fica bem pequenininha, exatamente para te ajudar a ficar regularizada. Eu vi aqui que a Tiane falou que na época dela o MEI custava R$ 37. Tiane, é porque o valor do MEI ele é de acordo com o salário mínimo, né? É uma porcentagem, um cálculo que é feito de acordo com o salário mínimo. Então, conforme o salário mínimo vai aumentando um pouquinho o valor do MEI. Mas é bem pouquinho, porque você deve ter um MEI bem antigo. Porque ano passado, o MEI era R$ 56 para quem era de comércio e 60 para quem trabalha em serviço. E esse ano foi para 66. Então, aumentou aí R$ 6 só. Toda vez que tem um reajuste no salário mínimo, o valor do MEI também é reajustado. E a Radige, ela pergunta o seguinte: contribuição por tempos, como funciona? Olha, essa questão é uma questão bem polêmica. Eu vou tentar explicar rápido aqui para vocês, mas se alguém quiser, pode me chamar lá no meu direct, que eu explico mais bem explicadinho. Como eu falei antes, como funciona a aposentadoria do MEI? Você precisa ter 15 anos de MEI consecutivo, lá pagando certinho, e mais a idade para se aposentar, tá? A aposentadoria do MEI é bem simples, é isso. E é só um salário mínimo. Ju, se eu pagar 2 meses, eu consigo, né? Tem gente que fala, se eu só pagar 2 vezes o MEI, eu consigo me aposentar com 2 salários mínimos. Não, gente. O MEI você se aposenta com um salário mínimo, tá? Mas é aposentadoria mesmo. Você pode ir lá, você vai receber 13º, você pode fazer aqueles empréstimos consignados, né? Que as pessoas perguntam. Então, é aposentadoria mesmo, tá? Agora, se você quiser fazer com que essa aposentadoria do mês se atrele ao tempo de contribuição que você tem de carteira assinada, então, por exemplo, Ju, eu tenho 20 anos de carteira assinada, tempo de contribuição de carteira assinada, eu quero pegar esses 15 anos que eu vou ter de MEI e juntar com isso aí, ficar com 35 anos de contribuição, por exemplo. Aí você precisa pagar o boletim do MEI, lá no valor de 60 e poucos reais, e pagar também um código que a gente chama que ele junta o valor do MEI mais o valorzinho do INSS que você teria que pagar fora, como se fosse um valor de contribuição de trabalho mesmo, carteira assinada. Então, você vai pagar aí esse valorzinho, você vai fazer a conta lá
No site do INSS tem como você fazer a conta de acordo com o código. E aí, se vocês quiserem mais explicações sobre isso, me pergunta no particular, porque é um pouco mais complicado. E aí você vai pagar o MEI mais esse boletim a mais, né? Essa contribuiçãozinha a mais. E aí você vai juntar o tempo do MEI mais o tempo de contribuição. Mas, como eu informei, não, quase a maioria, 80% das vezes, não é vantajoso, gente. Porque a gente que é mais novo, a gente não tem muito tempo de contribuição. A gente tem, sei lá, 10 anos de contribuição. Então, se a gente ficar pagando, a gente vai pagar muito, um valor muito a mais, e no final a gente vai se aposentar com um salário mínimo mesmo. Então, não faz diferença, então é melhor a gente ficar só com o MEI mesmo. Mas quem já tem aí para lá dos seus 20, quase 30 anos de contribuição de carteira assinada, aí vale a pena. Mas só nessas situações. Certo. Aí ele está perguntando assim, a pessoa que tem, é o Jonathan, pergunta, a pessoa que tem algum tipo de benefício, exemplo, benefício LOAS, pode se tornar o MEI? Então, se o seu benefício LOAS for por questão de doença ou acidente, alguma coisa relacionada a isso, você tem alguma doença e aí você recebe um benefício, e aí você quer fazer também o MEI, não pode. Por que na verdade não pode? Na verdade pode, só que você vai perder o benefício. Porque o governo vai entender que você já arrumou uma outra forma de ter renda. Então, você não precisa mais receber um benefício do governo. Então, é basicamente o entendimento do governo é esse. Agora, se você for aposentado por tempo de contribuição mesmo, eu tenho aí meus 60 e poucos anos, sou aposentada, ou sou aposentada do Estado, seja qual for a sua aposentadoria, mas que você se aposentou por tempo de contribuição, aí você pode fazer um MEI tranquilamente, porque ninguém vai tirar a sua aposentadoria pelo tempo que você trabalhou. Mas se for uma aposentadoria porque você é inválido, você teve alguma doença, algum problema e não pôde mais trabalhar, aí você tem risco de perder a sua aposentadoria ou o seu benefício, porque o governo entende que você tem uma forma de renda. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma cliente que o filho dela tinha Down, eu acho que era Down, e ele recebia um benefício do governo por isso. Ela, como mãe, recebia por ele. Quando ela abriu, ela percebeu, né? A gente conversou, a gente chegou numa conclusão que o que ela estava ganhando como empreendedora era muito maior, 3, 4 vezes maior do que o valor do benefício. E ela precisava ficar regularizada em relação à empresa dela, né? O que ela estava empreendendo. Então ela falou, Ju, vou abrir mão do benefício, porque eu, como empresária, eu ganho muito mais do que o benefício. Então ela criou o MEI dela, no mês seguinte ela já tinha perdido o benefício, porque o governo, óbvio, que cruza os dados e, não, ela já tem uma forma de se sustentar e sustentar o filho dela. Então, eles retiram o benefício, tá, gente? É isso que acontece. E a Tiane pergunta o seguinte, pode falar. Uma coisa que acontece, as pessoas perguntam, Ju, eu posso trabalhar de carteira assinada e ter MEI? Pode, gente, não tem problema nenhum quanto a isso. Nenhum. As pessoas perguntam. Isso eu não sabia. As pessoas perguntam muito, Ju, eu trabalho lá de carteira assinada, mas a minha ideia é trabalhar com minha lojinha de roupa. Só que eu não quero sair do trabalho agora porque eu vou esperar dar uma guinada. Eu posso ser MEI também? Pode, gente, não tem problema. Você pode trabalhar de carteira assinada e ter MEI, não tem problema nenhum. O que acontece é, se você for mandado embora, você não recebe o seguro-desemprego. Por quê? O governo entende que você já tem uma outra forma de trabalho. Então, você não precisa... Tem outra renda, né? Exatamente, você já tem uma renda, você não precisa de seguro-desemprego. Seguro-desemprego é para que a pessoa se sustente enquanto ela não arruma outro emprego. Então, isso acontece. Tem situações que a pessoa... Não, Ju, eu só tenho MEI porque eu quero pagar metade do valor do plano de saúde. Gente, não é o certo, tá? Mas acontece muito, né? Vamos falar da realidade. Acontece muito. Muita gente tem o MEI só para pagar metade do valor do plano. E aí, poxa, se eu for mandada embora, eu tenho que receber um seguro, o que eu faço? Tem como receber? Tem como. É um pouco mais dificultoso. Você tem que provar lá, né, na hora do seguro-desemprego, você tem que provar que o seu MEI, ele não te agrega em nada. Você tem o CNPJ aberto, mas você não ganha nada com ele. O seu MEI é zerado. Então, você apresenta lá as suas declarações anuais, mostrando que o seu MEI é totalmente zerado, que você não usa o seu MEI para nada. E aí, após uma análise, eles liberam o seguro-desemprego para você. Eu já vi isso acontecer também, tá? Mas, via de regra, trabalha de carteira assinada e tem MEI, se for mandado embora, não recebe o seguro, tá, gente? Isso é uma pergunta que vocês sempre perguntam e aí eu já tô respondendo aí para quem quiser saber. O MEI brasileiro, ele só serve para território nacional? A Thierry está perguntando. Só. Você não pode ter MEI lá fora, tá, gente? Isso não pode fazer. Até porque, no caso, se você for morar lá fora, né? Porque, não, Ju, se eu vou lá, vou ficar 2 meses e vou voltar. Posso continuar com o meu MEI? Pode. Você vai ficar com o seu MEI aí sem receber durante 2 meses, né? Sem trabalhar com ele, sem faturar com ele. Agora, se você for morar fora,
Na verdade, as pessoas que saem daqui, não, Ju, eu vou tentar minha vida lá, vou me mudar para lá e não sei quando eu vou voltar. Aí você, na verdade, o certo, né, na teoria, é você fazer uma declaração de imposto de renda dizendo que você está saindo do país. Então você vai declarar tudo lá, que os seus bancos, seu carro, sua casa, que você tem, tá com aquilo tudo aqui no Brasil, mas que você está indo para outro país. E aí eles meio que, não é que encerram o seu CPF, mas eles entendem que o seu CPF vai parar de faturar, vai parar de comercializar dentro do Brasil, tá? Então aí nesses casos você também tem que fechar o seu MEI. Não pode ter MEI fora do Brasil. E a Radij pergunta o seguinte: a mãe ter MEI, a criança pode pegar o benefício do BBC? BBC. Acho que é deficiente. Eu Então, acho que é não, isso. não. Se você, na verdade, você pode pegar e pode ser o seu MEI. Você corre o risco de perder. Porque, como eu expliquei, o governo entende que você já tem uma forma de renda. Então, você pode ser que você perca esse benefício. Tem como você mostrar e declarar, não, poxa, eu ganho muito pouquinho com o meu MEI, eu não ganho quase nada. Tem como, gente. Tudo é uma coisa que Conversa, né? O conversa. diálogo. Aí, você chega lá no local do benefício, mostra suas contas, mostra suas Comecei declarações. agora, né? E isso aí, eles analisam tudo e te liberam. Você vai ter uma burocracia muito maior. Mas é possível, não tem essa. De via de regra, eles cancelam o seu benefício. Mas pode ser que você conversando, mostrando lá a sua situação, eles não façam isso. Mas a via de regra é que não pode. Uma coisa não pode se juntar à outra. Tá. Nimari, vai ficar salva sim, tá bom? A live vai ficar salva para quem não conseguiu acompanhar desde o começo. Então, agora eu queria a gente passar um pouquinho adiante, Gil, para a gente Uhum. explicar como que a gente faz para tirar o MEI, né? Para abrir o MEI. Para abrir o MEI. Quanto que eu pago, né? Tá. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer, né? Para Eu abrir o MEI. acredito, assim, eu como empreendedora, não falando como administradora, falando como Uhum. empreendedora, eu acredito que a gente precisa acreditar no nosso negócio. Eu acho que é o Uhum. primeiro passo, né? Acreditar que o que você está fazendo é o seu negócio. Porque muita gente trabalha hoje como autônomo, mas não se vê como um empreendedor, Exatamente. né? Não se vê como um empresário, se vê como, sei lá, eu sou uma pessoa aí que vende pimpada, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que vai ali e faz unha. Não, você é um empreendedor. Então, Exatamente. Esse é o acredito seu que quando a negócio. gente é o seu negócio, né? Então, eu acho que vai muito além de você pagar R$ 60 por mês. Né? Exato. Vai muito além. É você se sentir um empreendedor. É você saber que aquele é o seu negócio. Que assim como você batia lá com a carteira assinada todo dia lá no seu emprego, que você batia a carteira, que você batia o ponto, você levantava, ia para o seu trabalho, fazia ali as suas horas, trabalhava com dedicação, o seu negócio também é assim. Você tem Exatamente. que bater ponto no seu negócio, você tem que ter o seu negócio como seu emprego, né? É o seu ganha-pão, é a sua empresa. Não importa Exatamente. o quanto ela seja pequena. Se é dentro da Uhum. sua casa, se é dentro do seu apartamento, se é na cozinha da sua casa, né? É o seu emprego, Isso né? aí. É o seu negócio. Então, eu acho que a primeira coisa, independente de coisas físicas, né? De Uhum. administração, de Sim, financeiro, é a sim. gente entender isso. A gente se Exatamente. colocar como, né? Isso. Se colocar É como você tal. se ver como, é o que a gente falou hoje, você se vê como um negócio. Quando você cria um MEI, você dá um nome fantasia para o seu MEI. Então, qual é o nome da sua empresa? O nome da minha empresa é, sei lá, Luli Cakes. Então, assim, poxa, eu faço bolo, cara, eu tenho uma empresa, eu tenho um nome de empresa. Eu sou maquiadora. Qual é o nome da... Natália Makeup, é a minha empresa, eu sou empresária. Então, as pessoas, é isso que você falou, as pessoas têm que ter esse pensamento. E o que é isso? É a sua fonte de renda. É da onde você tira o seu salário, o seu dinheiro. Então, se você se vê, assim, você vai muito mais do que R$ 60. É você, caramba, é minha empresa. Vou anotar aqui, quanto que eu ganho? Tem gente que não anota. Então, anota, gente, olha, ganhei tanto hoje, essa semana, esse mês. Caramba, olha que legal, cara, eu ganhei tudo isso. E quanto que eu tô tendo de gasto? Será que eu tô gastando muito? Será que o meu preço tá certo? Será que eu tenho que aumentar o preço? Será que eu tô cobrando muito alto? Então, você tem que ter essa organização e quando você for ver, daqui a pouco o negócio está fluindo absurdamente, porque você está se vendo Você nem se deu conta. isso aí, exatamente. Daqui a pouco você tem que contratar alguém para te ajudar. Daqui a pouco você está divulgando no Instagram, tirando foto das coisas que você faz, usando a sua marca. Então, caramba, eu sou minha marca, cara. Meu nome, quem você é? Minha empresa, eu sou Ju Soares, sabe? Minha empresa é uma empresa de consultoria administrativa.
E é isso, gente. E assim, caramba, daqui a pouco você tá vendo que você tá ganhando muito mais do que você ganhava como carteira assinada. E você tá assegurado do INSS, assim como uma pessoa de carteira assinada. E você tá guardando ali seu, sei lá, R$ 50 por mês, fazendo sua poupancinha do FGTS sozinho. Então, é isso que você falou, é a mentalidade da gente que tem que mudar. E quando a gente vê, a gente tá fluindo muito. Vou começar a falar aqui sobre como a gente faz o MEI, tá? Vou juntar as duas coisas. Como a gente cria o MEI e quanto custa para abrir o MEI. Então, para a gente criar o MEI, gente, é super simples. Você vai usar o site do Gov. Você vai botar o gov/empresa. Eu vou até mandar para a Tânia aqui pelo WhatsApp, Tânia, depois o link certinho. E você coloca na legenda da live. Por quê? Isso é muito importante, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que vem falar comigo. Porque entra em link errado. E acaba. Cuidado, né? Cara, isso tem muita gente. Ju, você falou que não custa nada. Quando eu fui fazer, veio um boleto de R$ 400 e tal, e eu tenho que pagar isso. Não, gente, não paga nada. Para você abrir o seu MEI, você não paga absolutamente nada. O documento do MEI sai na mesma hora, é instantâneo. Você vai preencher tudo lá e ele vai sair prontinho para você na mesma hora. Então você tem que acessar o link correto. O que acontece com as pessoas? Em vez de elas irem lá no link certinho que eu dou, elas botam lá no Google, abrir o MEI. Aí a primeira página todinha do Google são páginas de, às vezes é golpe, às vezes é página de contabilidade, está querendo ganhar um dinheiro em cima de você. E aí ela vai te mostrar lá um formulário igualzinho como se você estivesse preenchendo no site. Você vai até abrir o MEI, mas você vai abrir o MEI através dessa empresa, essa empresa vai te cobrar. Vai te cobrar, vai gerar um boleto para você pagar. E pior, tem algumas empresas que nem abrem e tem algumas pessoas que, tipo assim, só para pegar seus dados, não pega teu CPF, pega teu nome, pega teu e-mail, pega tudo seu. E aí você acaba caindo num golpe. Então, isso acontece muito, gente, diariamente, tá? E tem gente que acaba pagando, não sabe, caramba, gerou um boleto aqui de 300, R$ 400, vou pagar para abrir o MEI. Então, não, gente, não paga absolutamente nada para abrir o MEI, o documento sai na hora. Isso também acontece, a pessoa preenche o formulário todo, paga os R$ 300, demora ainda uma semana para criar o MEI. Porque eles fazem isso a nível. Imagina, quantidade de gente que deve cair nesse negócio. Até eles fazerem o MEI da pessoa, você ainda demora um tempão para receber o MEI. Então, não façam isso. Acessem o link correto, a gente vai disponibilizar na live, vai ficar gravado. E aí é o site do gov/empresa, tá, gente? E é bem facinho, é bem intuitivo. Assim que você abrir o gov/empresa, eles vão pedir o seu CPF, né? A sua senha do gov, que você usa aí para tudo agora. E aí você vai entrar lá e vai ter Só uma pergunta, Ju. Para se tornar MEI, precisa ter o nome limpo? A pessoa Não, precisa ter o CPF limpo? não. Muita gente me pergunta isso também. Não precisa, tá, gente? Até porque se a gente tá, às vezes a gente está empreendendo porque a gente precisa pagar as dívidas, né? Então não teria lógica nenhuma. Então não precisa ter um nome limpo. Não, uma das coisas que eles pedem é o seu título de eleitor. E algumas pessoas dizem, caramba, Gil, meu título tá todo errado, porque eu não votei, tô devendo, não tem problema. Não tem problema, gente. Não tem problema nenhum quanto a isso. Eles só precisam mesmo do númerozinho do seu título. Você precisa ter um número de título, pelo menos. Mas se tiver com o título errado, todo cheio de dívida no título, não tem problema nenhum quanto a isso também, tá? E aí, como eu estava falando, o site é bem intuitivo. Assim que você entrar, vai ter lá um quadradão escrito quero ser MEI, quero me formalizar. Você vai clicar lá e aí vai aparecer uma outra página, formalize-se. Você vai clicar lá e já vai aparecer tudo para você colocar seus dados. Você vai colocar seu CPF, seu nome, seu e-mail, seu telefone. Vai escolher qual a sua atividade. Então vai ter lá manicure, cabeleireiro, vendedor de vassoura, vendedor de bolo, vendedor de tudo que você puder imaginar tem lá, gente. Vocês vão achar lá o que mais parece com a sua atividade, vai selecionar. Você pode colocar mais de uma atividade. Tem muita gente que me pergunta isso. Ah, Ju, eu sou Uber, mas eu também vendo roupa. Posso botar as duas atividades? Pode. O certo é você colocar como atividade principal o que mais te dá dinheiro, né? O que mais te dá mais renda. Então, a Ju, eu ganho mais dinheiro como Uber. Então, você vai colocar lá motorista de aplicativo. E aí, como atividade secundária, vendedor de roupa, porque eu vendo também roupa pela internet. Então, você pode colocar, se eu não me engano, são 5 ou 6 atividades secundárias. Então, você pode colocar lá, Ju, vendo bolo, vendo roupa, vendo natura, vendo um monte. Pode botar tudo lá nas atividades, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Você vai colocar o seu capital social, capital social, que é uma das coisas que as pessoas me perguntam, Ju, esse aqui é um valor, que valor é esse? A gente bota lá R$ 10.000. Gente, esse valor é o valor que você ganha por mês. Então, assim, o que eu sei, Ju, mas eu não sei, às vezes eu ganho 1.000, às vezes eu ganho 2.000. Faz uma média de mais ou menos, você pega lá os seus 3 últimos meses, soma os 3, divide por 3 e bota lá uma médiazinha mensal, tá?
Quem não tem ideia do Ju, eu ainda nem comecei nem abri a loja, mas eu já quero começar com o MEI. O que eu indico? Bota ali o máximo de imposto de renda. Então, se você botar que você ganha até 2.300, você não precisa declarar imposto de renda. Gente, essa é só uma coisa simbólica, tá? Não se prende muito a isso, não. Tem vezes que você, imagina, não sei quanto eu boto, não sei. Gente, eles só precisam ter uma noção para sair lá no seu documento do MEI, tá? Não se preocupa muito com isso. Só não bota 10 mil reais, porque o MEI só pode faturar até 6.750 por mês. Então, você não pode botar 10 mil, porque você já estaria ultrapassando o MEI, tá? Mas não se preocupe muito com isso, não. E aí você vai poder colocar o nome fantasia, que é o nome da sua empresa. Você bota lá, capricha. Eu adoro caprichar no nome fantasia. Então, bota lá, Ju, eu trabalho com a internet. Então, bota lá seu nome, consultoria de marketing. Você pode botar o nome fantasia que você quiser, tá, gente? Ju, eu queria botar o nome de uma loja que eu já vi que existe. Tem problema? Não, gente. O nome fantasia do MEI, ele não é uma marca, né? Na verdade, você vai fazer o seu MEI se tornar uma marca. Mas, por enquanto, ele não é. Então, tem problema? Não é bom você ficar copiando as coisas. Mas, poxa, eu vou botar uma coisa parecida aqui. Vou botar Ricardo Eletro, não. Vou botar Juliana Eletro. Então, não tem problema. Pode colocar, tá, gente? Você bota lá o seu nome fantasia e vai descrevendo as demais coisas. Quando você finalizar, bota seu endereço. Se você tiver um endereço comercial, pode botar a salinha lá do seu endereço comercial. Se você não tiver, não, Ju, eu trabalho na rua, eu trabalho ali na esquina, na pracinha. O que eu boto? Bota seu endereço de casa, tá? O endereço comercial igual o endereço de casa. E só se você tiver um endereço fixo mesmo, lá, a loja lá, alugada, você bota o endereço comercial, o endereço da loja. Mas se não, você pode botar o endereço da sua casa, tá? E depois vai aparecer também para você selecionar as formas de trabalho. Então, tem lá, trabalho só com a internet. Você vai botar lá, eu sou trabalho pela internet. Eu sou uma dessas, vou lá, eu trabalho só pela internet. Trabalho de porta em porta, que é você, né, e cada dia você está num lugar diferente. Trabalho no local físico, eu tenho lá a minha salinha alugada onde eu trabalho. Então, vai ter tudo isso lá para você optar e escolher, e selecionar, tá? E, como eu falei, vai sair na hora o documento, vai sair lá o seu MEI pronto, com o seu CNPJ, tudo bonitinho. Não paga nada, sai na hora. E depois você vai passar a pagar o valor que a gente chama da DAS. O boleto do MEI, o nome dele é DAS, tá, gente? Então, toda vez que a gente fala DAS, é o boleto do MEI. E ele fica aí com o salário mínimo atualizado, ele fica entre R$ 61,00, 61,60 centavos, a R$ 66,60 centavos. Por que tem essa diferença? Dependendo da sua atividade. Então, se você colocar que você trabalha com coisas relacionadas a comércio, vendas de produto, comércio, indústria, você vai pagar esse valor de R$ 61,60. Se você colocar que você trabalha só com serviço, é o meu caso, eu só faço serviço. Eu abro o MEI, fecho o MEI, faço regularização de MEI, parcelamento de débito. Eu trabalho só com serviço. Então, o meu valor é R$ 65,60. Quem trabalha com as duas coisas, eu sou Uber, trabalho com serviço, mas também vendo roupa, trabalho com comércio. Aí você vai pagar o valor de R$ 66,60. O que é esse valor? O que eu estou pagando? Dentro desse valor, você está pagando a taxa por ser empresa. Então, eu sou comércio, sou serviço. Então, você está pagando o ICMS e o ISS, um valorzinho aí de R$ 5,00. E o restante desse valor é referente ao INSS, assim, estar assegurado o INSS, tá? Gente, por que eu falo que é tão vantajoso? Se você quisesse pagar hoje o seu INSS como autônomo, né, que é o que as pessoas faziam muito antigamente, você vai preencher lá, vai lá na papelaria, vai comprar aquele carnezinho do INSS, laranjão lá, vai preencher seus dados e vai pagar 20% do salário mínimo, mais R$ 120 que você vai pagar para estar assegurado do INSS. Aí tem gente que paga como doméstica, tem gente que paga como dona de casa, tem gente que paga lá como carteira assinada apenas, qualquer tipo de trabalho autônomo. Então, assim, é um valor muito mais alto do que o valor do MEI. O valor do MEI é 60 e poucos reais. Então, assim, por isso que eu falo, gente, o MEI é muito vantajoso em relação a isso. Não, João, não quero ser MEI, não, mas eu pago lá meu INSS como autônomo. Paga muito mais. Entendeu? Se você faturar aí mais que 28 mil no ano, que se você vender bem, você chega nisso rápido, você vai ter que fazer uma declaração de imposto de renda como autônomo, que você vai pagar muito mais. Como MEI, você vai ter um monte de desconto, você às vezes não vai pagar nem nada. Então, o MEI tem essa vantagem, tá, gente? Esse valor do MEI de 60 e poucos reais é bem vantajoso atualmente para quem quer ser segurado do INSS, tá?
A Bianca perguntou onde faz grátis. Bianca, a gente vai deixar essa live salva, tá? Aqui no nosso perfil. Então, se você quiser, como a Ju já falou, a gente já está terminando a nossa live, né? Como a Ju já falou tudo isso, para a gente não ficar repetindo, né? Não Uhum. voltar, a gente vai deixar salvo. E aí você vai lá, assiste a live, tudo certinho. A gente falou de tudo aqui, né? Tiramos todas as As dúvidas. dúvidas. E tem uma dúvida da Lucinéia, Ju, que eu queria que você respondesse, que eu acho interessante. Ela colocou que Pode ela falar. tem 11 anos que ela parou de pagar o MEI, né? E esse mês ela voltou com as atividades, ela vende batata chips, né? Então, Uhum. ela voltou às atividades e queria saber como que ela faz para esses anos, né, que ela ficou parada, esses 11 anos, como que ela faz para retomar, para pagar, Então, enfim, para retomar o mês. a gente vai ter que, na verdade, esse trabalho dela seria um trabalho de consultoria, por quê? A gente vai ter que ver, como tem muitos anos, o que acontece? Se você estiver devendo aí, sei lá, 5, 6 anos de MEI, o seu MEI fica como inativo, mas ele não está baixado, ele não está cancelado, ele só está inativo porque está devendo. Mas quando o MEI é muito antigo, estava devendo muito tempo, o governo ele entende que esse MEI não funciona mais, que não serve mais para nada, ele baixa o seu MEI, ele inativa, ele além de inativar ele por estar com débito, ele baixa, dá cancelamento. E aí só criando um MEI novo, tá? Mas esse tempo aí que ela ficou devendo, a gente vai ter que ver até quando ela estava com esses débitos e fazer o parcelamento, porque esse valor ele fica no seu CPF, essa dívida não morre, como eu expliquei. A gente tem que acertar essa dívida, tá? Mas aí o interessante seria a gente fazer esse trabalho de consultoria para verificar se o MEI dela ainda está ativo. Se estiver ativo, é só fazer o parcelamento. Se não estiver ativo, tem que fazer o parcelamento e criar um novo MEI, tá? Essa seria a situação dela. Então, qualquer coisa, pode até chamar aqui, né, a Ju no direct dela, para tirar alguma dúvida que você tenha, né? Enfim, a Isso, gente pode me ajuda chamar que a você de gente vê alguma direitinho. forma. Isso aí. Eu só queria falar mais uma coisinha, Tânia, que eu esqueci. Pode falar. Para você abrir o MEI, gente, às vezes o pessoal me pergunta: o que eu preciso? Quais documentos que eu preciso? Gente, são os seus documentos básicos: RG, CPF, comprovante de residência, para você colocar lá o seu endereço direitinho, seu título de eleitor, que eles sempre pedem. Quem declara imposto de renda, quem tem costume de declarar imposto de renda, em vez de ele pedir o teu título, ele vai pedir o número do recibo da última declaração de imposto de renda. Então, quem tem imposto de renda já separa a última declaração, seu e-mail, seu telefone, tá? Então, são os dados básicos. Você achar que o MEI é bicho de sete cabeças, porque não é, tá, gente? Ele é bem simples. Ô, Ju, tem uma pergunta aqui também que eu achei interessante, até mesmo para mim, porque muitas pessoas me perguntaram isso. Esse ano de 2021, quem estiver, que passou, né? Que nem, Uhum. o ano de 2020, teve gente que conseguiu parcelar, já Uhum. parcelou, já pagou certinho. Esse ano de 2021, eles já liberaram parcelamento? Dá para parcelar 2021 ou ainda não dá? Como é que tá essa Dá questão? para parcelar 2021. O que às vezes acontece da pessoa não entregar a declaração anual. Eu até ia falar sobre isso agora, e quando eu falar assim, seja organizado, para finalizar, eu ia explicar quais são as obrigações do MEI, né? Além de pagar os R$ 60 mensais. Então, o MEI ele tem que fazer todo ano, gente, uma declaração anual. Você não paga nada para fazer essa Inclusive, já declaração. está na época, né? Já está na época, já começou desde o mês passado, desde janeiro, e vai até dia 31 de maio, tá, gente? Então você tem que entrar lá no sistema do MEI e fazer essa declaração. A declaração é super simples, é só para você informar quanto você ganhou com o MEI no ano anterior. Então você tem que fazer essa declaração. Ah, Gil, eu ganhei, não ganhei muito não, por causa da pandemia e tal, ganhei 20 mil. Não tem problema. Você vai colocar lá na declaração que você ganhou 20 e poucos mil com o seu MEI. E aí, só depois de fazer a sua declaração, que o sistema libera as DAs de 2021 para serem parceladas. Então, o que acontece muito é isso. Ah, Ju, mas eu não estou conseguindo parcelar, porque quando eu vou lá parcelar não aparece e não sei o que. É porque você ainda não fez a declaração anual. Então, faz a declaração anual primeiro. No dia seguinte, tem No que caso esperar desse ano. isso, desse ano. Porque nesse ano a gente faz a declaração de 2021, né? Sim, Então aí a sim. gente faz a declaração, espera um dia para o sistema entender que foi feita essa declaração, e aí no outro dia você já pode lá solicitar o parcelamento, que já vai aparecer as datas de 2021. Perfeito. Tá bom? E Então, aí, como vamos eu para as nossas. falei, as, Pode falar. as obrigações do mês, gente, é pagar a sua DAS em dia. Então, não deixe de, não atrasa, não esquece de pagar, porque a gente nunca sabe o que a gente fala. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Aí cai, machuca o pé, não pode mais trabalhar, vai ter que dar entrada no benefício do INSS, tá com o mês todo atrasado, não vai conseguir.
Então, paga as DAS em dia, faz as declarações anuais. Declaração anual do MEI é obrigatória para todo mundo que tem MEI. Eu nem usei meu MEI. Faz a declaração zerada, mas tem que fazer a declaração, tá, gente? É de graça. Só paga uma multa se você entregar depois da data. Então, a data de entrega é até dia 31 de maio. Se você entregar em julho, você vai ter que pagar uma multa que é R$ 25, gente. Não é muito caro, tá? Faz o que eu sempre falo, faz uma planilha financeira dos seus ganhos. Por quê? Exatamente por causa disso. Lá no início do ano, você vai ter que fazer uma declaração anual dizendo quanto você ganhou. Como você vai saber se você não tem uma organização? Então, faz uma organização financeira, anota quanto você ganhou naquele mês, quanto você teve de gasto. Por que, Ju, que eu tenho que fazer isso? Porque se você ganhou mais que 28 mil no ano, né, e vai botar lá na tua declaração anual do mês que você ganhou 30 mil, 50, 60, você vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí, para você ter os descontos, você vai ter que colocar quantos foram os seus gastos. Porque na declaração de imposto de renda, a gente bota só o lucro. Como é que você vai saber qual é o seu lucro se você não tem nada anotado? Não vai dar. Então, anota tudo, faz uma planilha financeira. É bom que seja feito no computador? Mas se você não tiver como, faz na mão mesmo, faz na sua agenda, mas tenha um controle, tá, gente? Foi isso que eu botei aqui. E as declarações anuais. Então, não são muitas obrigações. Obrigação é pagar tudo direitinho todo mês, ter uma organização e fazer suas declarações anuais em dia. Com isso, seu MEI vai estar sempre regularizado, vai estar sempre tudo certinho. É isso. Teve uma pergunta que eu queria fazer, que fizeram e eu acabei não falando. No caso, você disse que tem o benefício também de conseguir tirar um carro, né? De forma mais fácil, menos juros e tudo. Esse processo, ele é trabalhoso, ele é burocrático? Ou é rápido? Não, ele é trabalhoso porque depende do seu banco, depende de quem vai financiar isso para você. Então, assim, é possível? É totalmente possível. É trabalhoso? É trabalhoso. Você vai ter que ter as suas declarações em dia. Então, não adianta nada você chegar lá na concessionária, tem um CNPJ aí. Me mostra qual é o seu faturamento. Me mostra que você tem condição de pagar um carro. Não tem declaração, nunca fiz declaração, não pago MEI. Não, você tem que estar com tudo em dia, você vai ter que apresentar a sua documentação, vai ter que apresentar seu MEI, vai ter que apresentar suas declarações anuais, vai ter que apresentar sua planilha financeira. Então, com tudo isso, eles vão analisar, assim como o CPF normal. Eles vão analisar, só que as vantagens são maiores, os descontos são maiores, os valores são menores. Então, você consegue ter esses benefícios. Mas é tão burocrático quanto um CPF normal, tá, gente? Tá. Então, só para fechar a última pergunta aqui, a Cláudia, a técnica de enfermagem Cláudia, ela está perguntando, ela teve 0 de rendimento, se ela tem que fazer a declaração. Tem, né? Acabou de falar que pode tem. fazer ela zerada. Mesmo que você não tenha, Isso aí. Mesmo que esteja gerada, você precisa fazer, tá? Isso. Eu mesma estou com o pé quebrado desde dezembro, sem poder fazer meus doces, mas não pude abrir a minha loja, porque estou recebendo seguro-desemprego. E olha que quase perco. Me informaram que a gente não perdia. Perde sim, como eu falei. Se você está trabalhando com esse negócio e você tem o seu MEI, se você tem o seu MEI e tem faturamento com o MEI, você perde o seguro-desemprego sim, tá, gente? Então, porque, querendo ou não, o MEI é uma segurança para você. Isso, então, como que você vai receber um seguro-desemprego sendo que você já está assegurado? Exatamente. Né? Então eles entendem como se fosse uma segunda renda, né? Isso aí. Você está ganhando 2 benefícios. Isso aí. Então, realmente não tem... Só se é como a gente falou, só se você realmente... eu não uso MEI para nada. Aí você tem como provar, né? Você vai mostrar lá suas declarações. Minha declaração de 2019, 2020, tudo zerada. Entendi. Aí eles vão entender lá que você realmente não teve uso do MEI e aí eles vão te conceder o benefício. Mas só nessas situações. Tá certo. Então, quero te agradecer, Ju, né, pela presença, por essa consultoria maravilhosa aqui, por você dedicar esse tempo pra gente, né, tirar as nossas dúvidas. Agradeço mesmo. Muito obrigada a todos que participaram dessa live. Então, seguem a Ju lá, né, nas redes sociais, ela vai dar as considerações finais aqui, falar um pouquinho das redes dela. E, gente, aprendam uma coisa. Tudo que a gente tem de dúvida, a gente tem que perguntar, a gente tem sim que saber, é o nosso negócio, a gente precisa estar organizado quanto a isso. Então, Ju, dê suas considerações finais, fale para nós as suas redes sociais, para a gente te seguir. Então, gente, eu queria agradecer também aí
vinda de todas vocês, as suas perguntas. Às vezes a gente faz live e o pessoal não pergunta. A gente gosta mesmo que vocês perguntem, perguntam tudo que quiser saber. Não fica com vergonha. Se surgir aí uma pergunta que a gente não tenha respondido, me chama lá no direct. Eu super atendo todo mundo, gente. Eu tiro todas as dúvidas mesmo, porque eu sei que é bem complicado. E assim, a minha missão é ajudá-los mesmo. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar com isso. Então, quem precisar, é só me chamar no direct. Eu dou meu WhatsApp particular para vocês, a gente bate um papo bem legal. Eu trabalho com isso, gente. Então, eu tô super insegura de criar meu MEI sozinha, gente. Eu faço esse serviço, os valores são bem baixinhos que eu faço é óbvio que é o meu trabalho, mas eu entendo que a pessoa também não tem horrores de dinheiro para fazer, né? Às vezes a pessoa vai procurar um contador, eu já tive cliente, caramba, o contador me cobrou R$ 1.000, não tem como. Não, gente, meus serviços são de R$ 100, não passa disso. Então é bem baratinho. E para quem tem muita dúvida, para quem diz, caramba, eu não consigo mexer, tem muita gente que vai falar, caramba, eu quero fazer o parcelamento, mas eu não consigo mexer, eu não entendo. Então a gente faz esse serviço para você bem baratinho. Pode me chamar, pode tirar dúvida. Me sigam no Instagram, gente. Eu não quero ficar só ganhando seguidores. Eu sempre boto muita informação boa lá. Então, né, às vezes, caramba... geralmente as pessoas falam, caramba, eu não sabia disso. Então, a gente faz... Os posts são feitos com as perguntas de vocês. Então, caramba, eu nem sabia que eu tinha essa dúvida, mas eu vi ali no teu post e me ajudou. Então, me sigam lá para que vocês fiquem atentos, antenados sobre tudo. Eu coloco os prazos para vocês. Eu coloco tudo para você que é microempreendedor. Então, me segue lá no meu Instagram, que eu tô sempre disposta a ajudar e quero ajudar vocês o máximo que eu puder, tá? Então, me sigam lá. Quem precisar de serviço, me chama. Quem só tiver dúvida, pode me chamar também. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Tânia, pela oportunidade. Eu achei o máximo a nossa live. Eu amei esse dia de hoje. Ficou ótimo, ficou maravilhoso. E é isso. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Quem quiser, é só chamar. A live vai ficar salva, né, Tânia? Vai. Vai ficar salva. Então, é isso aí. Uma boa noite para vocês. Beijo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.